dado início ao plantio de cenoura de verão, mas, atrasados produtores, as chuvas anteciparam, o que pode aumentar os riscos com fungos e doenças na lavoura. Sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio para conversar melhor com Carlos Leal, que é engenheiro agrônomo e também consultor em hortaliças. Carlos, quando que começa o plantio de cenoura de verão? A nossa região iniciou esse ano 15 de agosto, é o início, e finaliza 30 de março, é o normal. O que muda do plantio de cenoura de verão para o plantio de cenoura de inverno, no geral, assim, em termos de manejo? De manejo, a cenoura de verão você tem um ciclo mais curto, em torno de 10 a 15 dias, o ciclo da cenoura. Você tem um risco que chove mais, então o índice de doença, fungos e bactérias é maior, e você tem que ter mais cuidados, mais preventivos. E o pior que é para o produtor, normalmente a produtividade de verão é mais baixa, ocasionalmente por muita chuva, erosão, fungos e bactérias. Esse ano é um ano atípico, em que as chuvas anteciparam, né? Que riscos que as culturas de cenoura de verão correm? As chuvas antecipando, o produtor teria que estar fazendo métodos preventivos de doença, fungos e bactérias. Então o teu canteiro vai ter que ser um pouco mais alto, já no início, porque normalmente iria chover em novembro, já está chovendo em agosto, setembro. E você fazer aplicações de fungicida preventivamente. Esse, no mínimo, é o básico que você teria que fazer hoje. O senhor falou da diferença de produtividade da cenoura de inverno para a cenoura de verão. Aqui na região, especificamente, qual é a média dessas duas produtividades? A média de inverno, já falando porque você não tem um problema de chuva, a índice de doença é muito mais baixo, você tem aí produtores bons, de 2.500 caixas de 29 kg a 3.000 caixas por hectare. E você partindo para a cenoura de verão, que você vai ter um stand mais baixo, número de planta mais baixo, você vai ficar aí em torno de 1.500 a 2.000 caixas, essa é a média por hectare. Aí você tem, não só por causa da doença, diminui a produtividade, mas o teu stand é mais baixo. Tem que fazer o stand mais baixo. A gente pode dizer também que além da produtividade mais baixa, a cenoura de verão tem também um custo mais alto de produção devido a esse risco maior, né, com fungos e doenças? Sim, você tem porque você vai ter um gasto maior defensivo, mais fungicida, que é mais caro que inseticida. Quando chove, quando não chove, você vai ter que irrigar, porque você tem esse problema também. Então o teu custo está em torno de 30% mais caro que a cenoura de inverno. Em termos de doenças e fungos, quais os males que mais prejudicam essa cultura? A cenoura de verão, ela já começa com fungos de solo. Como você tem muita chuva, pouca oxigenação no solo, então você vai ter fungos de solo, tombamento, que é fungos mesmo, né? E isso aí já incide, e quando você não tem perca de produção, você tem um dano na raiz. E esse dano na raiz é descartável, aí automaticamente diminui a produtividade. E que medidas que o produtor pode adotar já para combater essas doenças? Fungos de solo, você tem produtos biológicos. Você tem fungos biológicos, você aplica assim que você inicia o plantio. Na primeira irrigação você faz essa aplicação. E o fungo basicamente é tricoderma. Então você aplica no plantio para você evitar tombamento, que é pitium, fusário e isoctônia. Então essa é a primeira medida no plantio de verão que se deveria tomar. É o mais eficiente. Entendi. Em termos de controle químico, há também a questão da carência, né? O produtor tem que estar bastante... Hoje, em termos de cenoura, os produtos indicados e desejados são eficientes. O que teria que fazer para a estação chuvosa é sempre preventivo, nunca curativo, porque aí você já tem danos, né? Mas, digamos, em cenoura, você tem muitos produtos químicos eficientes. Isso temos que concordar. E quando que esse controle químico pode ser usado? Normalmente, quando a gente fala preventivo, você, assim, após uma chuva acima de 10 milímetros, 15 milímetros, ou uma irrigação pesada, você faz um preventivo. Você faz uma aplicação de fungicida. Isso seria a aplicação preventiva. Então, uma chuva pesada, uma chuva de vento, uma irrigação mal feita ou pesada, aí se indica fazer um fungicida preventivo. Quando você fala fungicida preventivo, é aquele que é faixa verde, não é de alta toxicidade. Esse é o preventivo, que seria o ideal. Um custo mais baixo e não tão agravante, não tão agressivo, né? O senhor falou que a produtividade da cenoura de verão já é mais baixa devido à incidência de chuvas nesse período.
Esse ano, especificamente, as chuvas anteciparam. O que piora? O que fica pior? Por que há maiores riscos? A cenoura de verão, normalmente ela vai ter uma produtividade mais baixa, porque o teu stand, o número de plantas por hectare, você tem que reduzir, para você diminuir o microclima que vai favorecer a doença. Então, automaticamente, uma cenoura de inverno, que você bota 750 mil plantas por hectare, se aconselha de verão fazer 650. Então você já tem um número de planta menor que vai ter uma produtividade menor. Isso é o normal. Agora, como você tem calor e temperatura alta com muita umidade e muita chuva, automaticamente vai dar doença. Então você vai ter uma incidência de doença, nem tudo você controla 100%. Então vai cair a produtividade. É normal e é esperado. A partir do mal já instalado, que medidas que o produtor pode adotar? Aí é curativo. Aí você fazer aplicações semanais de fungicidas, se possível, não irrigar. Não chovendo seria o ideal, né? Nem sempre a gente pode controlar o tempo, mas fungicidas curativos e dar um intervalo maior de água, no mínimo 7 dias sem irrigar. Esse seria o ideal se não chovesse. Essas aplicações curativas devem ser em intervalo de quantos dias? Não, no mínimo 3 dias, no máximo 7 dias. E isso até o final da cultura? Até você, ou sanar a doença, porque às vezes, esse ano passado nós tivemos uma doença que não era normal ter em cenoura, que é cercóspora, né? Então é uma doença que ela entra e fica até o final da lavoura, até o ciclo, né? Então normalmente você vai conviver com uma aplicação semanal, isso já é fato. Que essa doença é cercóspora, que não era comum em cenoura, e está acontecendo, né? Então ela já é quase uma doença principal. A doença principal da cenoura era a pinta preta, né? E cercóspora hoje, digamos que já está quase igual a ela. Devido a essa antecipação das chuvas? Antecipação de chuva, plantio repetitivo, um mau preparo de solo, um adensamento errado, né? Então você tem vários fatores que vão incidir numa doença acontecer mais severa ou não. Para finalizar, quais as expectativas do cultivo de cenoura aqui na região? Esse ano, no Triângulo, a gente tem 2 áreas em Minas Gerais profissionais em cenoura. A região de São Gotardo, Alto Paranaíba e o Triângulo. E o Triângulo, esse ano, nós acreditamos que vai aumentar em torno de 10% a 15% a área plantada de cenoura. Em função de uma cultura que dá um valor agregado bom, não é muito alto, mas é bom, e é contínuo, né? Então, e o consumo está aumentando. Correto. Agradeço a sua participação aqui conosco, Carlos. O programa Campo e Negócio TV vai para o intervalo. Não saia daí.